Rapaziada, concordância verbal, muito importante, tá? Muito importante para a sua prova, muito importante para a vida, beleza? Vamos lá. Então, basicamente, o que é concordância? É a gente ver com quem o verbo está concordando, certo? Com quem ele está usando para se flexionar, né? Então, eu vou bater os exemplos e você vai entender. Então, a gente vai ver logo de cara, né, como é que o verbo concorda com o sujeito simples e com o sujeito composto. Você vai ver que se ele vai concordar de maneiras diferentes, beleza? Basicamente, a regra geral, né, vamos começar pelo sujeito simples. Basicamente, a regra geral diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá? Então, no sujeito simples, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito simples. Como assim com o núcleo do sujeito simples? A gente vai ver isso aí daqui a pouco, não se preocupe. Olha só, quando eu falo assim, ó, nós em poucos dias resolveremos esses problemas. Senhores, resolveremos, o verbo resolver, beleza. O verbo resolver, ele está no plural, você está vendo? Por que esse verbo está no plural? Porque eu estou falando de nós. Nós é sujeito, é nós que vamos resolver, nós resolveremos, tá vendo? Então, note que o verbo foi flexionado em número e pessoa, tá? Como assim foi flexionado em número e pessoa? Nós é plural, então o verbo também foi para o plural, certo? Nós é primeira pessoa e o verbo também se comportou, né, se flexionou para admitir a primeira pessoa, ou seja, o verbo ele está concordando com o sujeito, beleza? Tranquilamente, em pessoa e em número, basicamente é isso que está sendo falado. Agora, existem casos em que o sujeito ele é grandão, o sujeito é enorme. Por exemplo, a revelação de novos casos de corrupção indignou o país. Para acharmos o sujeito de uma oração, qual que eram as perguntas que a gente costumava fazer? Que é que, né? E quem? E quem é quem, né? Então, por exemplo, a revelação de novos casos de corrupção indignou o país. Aí a gente chega para o verbo e pergunta: que é que indignou o país? A revelação de novos casos de corrupção. Aqui em cima também, ó. Em poucos dias resolveremos esses problemas. Quem é que resolverá esse problema? Nós, certo? Então, quando você faz essa pergunta, você acha o sujeito. Existem situações em que o sujeito ele é muito grande, né? A revelação de novos casos de corrupção. Olha que sujeito grande. Pois é, nesse caso a gente pode concordar com o núcleo, com a palavrinha principal do sujeito, a revelação de novos casos de corrupção. Então, a revelação indignou o país. Revelação é a ideia nuclear, é a ideia central do sujeito. E o verbo vai concordar com ele. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Verbo mais pronome ser. E presta atenção porque tem muita gente que confunde isso aqui, tá? Verbo mais pronome ser. Vou pegar um exemplo aqui para você. Comprou-se um livro usado. Pessoal, quem compra, compra alguma coisa. Que coisa é essa? Um livro usado, beleza? Então, de cara, eu já sei que comprou-se um livro usado. Um livro usado é meu objeto direto, certo? Verbo comprar transitivo direto, um livro usado, né, objeto direto. Beleza, e esse ser aqui? Senhores, esse ser a gente chama de partícula apassivadora. E por que o nome é partícula apassivadora? Porque ele faz com que o objeto direto de uma frase assuma a função de sujeito na voz passiva. Como assim? Tá confuso, vamos lá. Quando eu falo assim, ó, vendem-se os carros. Senhores, vendem-se os carros. Quem vende, vende alguma coisa, concorda? Verbo transitivo direto. Que coisa é essa? Os carros. Beleza, os carros, objeto direto. Tranquilo. Agora eu vou pegar essa oração e vou colocar na voz passiva. Olha só como é que ela fica. Os carros são vendidos. Tá vendo? Os carros são vendidos. Tá certo? Então, senhores, o que são vendidos? Os carros. O que era objeto direto passou a ser sujeito. É para isso que serve a partícula passivadora, tá? E note que o meu verbo está concordando com o sujeito, né? Aqui em cima está concordando com o seu objeto. Beleza? Tranquilo? Isso acontece com a partícula passivadora ser. Mas existe uma situação em que a partícula ser ela vai fazer papel de índice de indeterminação do sujeito. Como assim, pessoal? A gente sabe que o verbo vender ele é transitivo direto, certo? Logo, ele vai dar origem a um objeto direto. A gente já viu isso. Agora, existem situações em que o verbo ele não vai ser transitivo direto. Ele vai ser transitivo indireto ou até mesmo intransitivo, certo? Nessas situações,
a palavrinha ser deixa de se chamar de partícula passivadora para se chamar índice de indeterminação do sujeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a concordância agora vai ficar diferente. Se antes o meu verbo concordava com o seu objeto, agora ele não vai concordar. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, precisa-se de trabalhadores responsáveis. Por que que esse ser é chamado de índice de indeterminação do sujeito? Lembra o que a gente fez com o vender, o verbo vender? Quando a gente colocou o verbo na voz passiva, né? O que que aconteceu com o meu objeto direto? Virou sujeito. Vamos ver se isso aqui acontece também? Precisa-se de trabalhadores responsáveis. Olha só, alguém precisa de trabalhadores responsáveis. Tá vendo? O sujeito ficou indeterminado, tá? Aqui em cima não, aqui em cima a gente pegou, colocou na voz passiva e parabéns, aí o objeto direto virou sujeito. Aqui embaixo não, pessoal. Aqui embaixo, quando eu coloquei na voz passiva, não tinha ninguém para fazer papel de sujeito, tá? Ficou indeterminado. É por isso que essa palavrinha ser se chama índice de indeterminação do sujeito, ou partícula de indeterminação do sujeito, tá bom? Porque deixa o sujeito indeterminado quando você muda para a voz passiva, beleza? E senhores, o que acontece? Quando isso acontecer, a concordância verbal deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular. Então, quando eu falo assim, vendem-se os carros, tá? Vendem-se os carros, note que o verbo vender está concordando com o que vem depois. Aqui não. Precisa-se de trabalhadores. Você não pode escrever assim, ó, precisam ser de trabalhadores. Não pode, tá bom? Porque ser está fazendo papel de índice de determinação do sujeito. Entenderam, pessoal? Quando isso acontecer, o verbo ele fica no singular, na terceira pessoa do singular, normal, tá? Tranquilo? Agora, pessoal, pronomes de tratamento. Como é que o verbo, né, concorda com os pronomes de tratamento? Então, Vossa Senhoria, né, Vossa Excelência e assim por diante. Olha só, o verbo ele sempre vai ficar na terceira pessoa. Como assim? Quando eu digo assim, ó, Vossa Senhoria não aceitará participar do caso, certo? Note que o verbo ele está na terceira pessoa, tá? Olha só, por que eu estou falando isso? Vamos começar a conjugar o verbo aceitar aqui, ó. Eu aceitarei, tu aceitarás, ele, ela aceitará. Tá vendo? Vossa Excelência aceitará a proposta. Então, o certo é você conjugar na terceira pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque olha só como é que fica. Nós aceitaremos. E tem gente que gosta de fazer assim, ó. Vossa Excelência aceitareis. Tem gente que vê a palavrinha vossa e acha que o vós é que tem que conjugar. Não é o vós. É ele, ela, eles, elas. É a terceira pessoa. Tá bom, pessoal? Não é a segunda pessoa, é a terceira pessoa. Certo? Então, Vossa Excelência sempre aceitarei, está errado. Vossa Excelência sempre aceitará, né? Vossa Excelência aceitará a proposta e assim por diante. Vossas senhorias aceitarão a proposta, né? Aqui em cima também, ó, Vossas senhorias não aceitarão a proposta, não aceitarão participar do caso. Por que isso aí, pessoal? Porque sempre na terceira pessoa. Aí tem gente que olha, vossa é vós, então vou conjugar como se fosse vós, negativo, vai conjugar na terceira pessoa, beleza? Pronome de tratamento é assim que o verbo vai concordar. Expressões partitivas e que expressam coletividade, como assim? Quando eu falo assim, ó, parte dos brasileiros, grande parte dos brasileiros, a maior parte dos brasileiros, a minoria, a maioria, uma porção, grande parte, boa parte, certo? Uma menor parte, enfim, tudo que indica parte, né, de alguma coisa, você vai ser facultativo. Então, ou você coloca no plural ou coloca no singular. Então, parte dos brasileiros rejeita políticos ruins ou parte dos brasileiros rejeitam políticos ruins. Fica sob sua escolha. E agora aqui alguns exemplos, né, de expressões coletivas, tá? Então, um enxame atacou o meu cachorro. Beleza, agora quando eu especifico, né, um enxame de abelhas atacou o meu cachorro, eu não necessariamente sou obrigado a usar no singular, eu posso colocar no plural também. Vai estar concordando com a palavrinha abelhas. Então, um enxame de abelhas atacaram o meu cachorro. Quando eu falo um enxame de abelhas atacou o meu cachorro, atacou está concordando com a palavrinha enxame, que nem o nosso primeiro exemplo aqui, ó, tá certo? Mas quando eu especifico, tá, e aparece o plural, pessoal, então eu posso concordar com o plural ou com o substantivo coletivo, não tem problema, tá? Uma nuvem devorou a plantação.
beleza. Quando aparece só o coletivo, eu sou obrigado a concordar com ele. Agora, quando aparece o coletivo especificado, uma nuvem de gafanhotos devorou a plantação. Eu posso flexibilizar isso aí, né? Então, uma nuvem de gafanhotos devorou, uma nuvem de gafanhotos devoraram, né? Devoraram concorda com gafanhotos, devorou concorda com nuvem. Pode ser também. Expressões numéricas que envolvem proximidade, né? Expressões numéricas aproximativas. Então, por exemplo, mais de 1.000 trabalhadores participaram da palestra. Tá? Você vai concordar com o núcleo da expressão numérica. Tá? Mais de um cliente se irritou com a demora. Tá certo? Mais de dois. Aí já começa a colocar no plural. Mais de um se irritou. Tá? Mais de um gerente se acusaram pela falência da loja. Ô Bruno, você não falou que ele vai concordar com o núcleo da expressão numérica? Sim, falei. Então por que aqui está no plural? Porque agora envolve reciprocidade, ou seja, os gerentes começaram a se acusar. Aqui em cima não, ó, mais de um cliente se irritou, várias pessoas se irritaram com alguma coisa. Mas elas não se irritaram entre si, elas se irritaram com alguma coisa. Aqui embaixo não, as pessoas acusaram entre si, tá? Uma acusando a outra. Aqui não, todo mundo se irritou, mas se irritou com alguma coisa junto, né? Tava todo mundo junto na mesma ideia. Aqui não, aqui embaixo houve reciprocidade, ou seja, era um se acusando com o outro. Nesse caso, certo? Nesse caso, você pode ter o plural, né? Gramaticalmente não está errado. Mas tratando de expressões numéricas aproximativas, ele vai concordar com o núcleo da expressão, beleza? Até aí tudo bem? Agora, se falando de porcentagem, como é que fica a questão da concordância, certo? Então, senhores, quando eu falo assim, ó, apenas 1% aderiu aos termos da adesão, beleza? E olha aqui embaixo, considerando seu imóvel, 8% significa um lucro. Senhores, note que os verbos estão concordando com o número, certo? E é assim que tem que ser. Então, um singular, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, plural, entenderam? Então o verbo vai concordar com a expressão numérica, certo? Agora, olha isso aqui embaixo. Apenas 1% dos entrevistados aderiram aos termos. E aí você fala assim, ué, não tem que concordar com o número? Não. Por que não? Porque eu especifiquei essa porcentagem. Não é 1%, é 1% dos entrevistados. Dos entrevistados está no plural. Então, eu vou colocar o verbo concordando com o termo que especificou a porcentagem. Entenderam? Aqui embaixo, apenas 37% da população conhece o programa. Então, da população, singular, verbo vai para o singular. Apesar de 37, né, ser um número que deveria chamar o plural, na verdade o verbo vai ficar no singular por causa do termo que especificou a porcentagem. Aqui no começo não, apenas 1% aderiu aos termos de adesão. 1% de quem? Não dá para saber, tá? Não foi especificado. Quando é especificado, o verbo vai concordar com o termo que está especificando, tá? Pronome relativo, que e quem. Então, senhores, como é que funciona a questão do pronome relativo? Somos nós que cuidamos deste lugar. Note que o verbo ele vai concordar normalmente com o sujeito na presença do pronome relativo que. Então, havendo o pronome relativo que, o verbo vai concordar normalmente, né, em número e pessoa com o sujeito, tranquilamente. Aqui embaixo também, ó, quais foram os fatores que influenciaram sua decisão? Então, senhores, o verbo concordando em número e pessoa com o sujeito, né? Senhores, agora olha isso aqui embaixo. Somos nós quem cuidamos deste lugar. Somos nós quem cuida deste lugar. Qual das duas formas está correta? Né? As duas formas estão corretas. O que acontece aqui, pessoal? Quando você usa a palavrinha que, o verbo ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa, normalmente. Quando usamos a palavrinha quem, essa questão fica flexibilizada. Você pode escolher se é cuidamos ou cuida. Tá? Você quem escolhe, você que vai escrever, que vai escolher. Certo? Foram os grafiteiros que... Não, perdão. Foram os grafiteiros quem desenhou este painel. Ou foram os grafiteiros quem desenharam este painel. Pode ser também, não tem problema. Mas usou a palavrinha que, o verbo ele vai concordar com o que estiver atrás. Quem não? Quem é flexível? Você que escolhe se vai para o singular ou se vai para o plural. Tá? Um outro exemplo, um dos que. Como é que fica a questão do um dos que? A mesma situação, um dos que fica flexionado, perdão, fica flexível, né? Então fica a seu critério. O Brasil é um dos países que integra a OEA.
O Brasil é um dos países que integram a OEA. As duas formas estão corretas, tá? Nossa escola é uma das que participou da competição, tá bom? Então, nossa escola é uma das que participaram da competição. As duas, né, as duas formas estão corretas, porque no primeiro caso, que é o singular, participou, o verbo está concordando com a escola e participaram, certo? Com ah, o sujeito que tem, o objeto que está implícito, né, que é escolas, certo? Então, nossa escola é uma das escolas que participaram, entendeu? Então, senhores, ele pode tanto concordar com quem está implícito como quem está explícito na oração, certo? Tranquilo? Vamos lá. Nome próprio. Olha só. O nome próprio é um negócio interessante. Preciso que você preste bastante atenção. Os Estados Unidos faz guerras, perdão, os Estados Unidos faz guerra há anos. Note que no primeiro exemplo o verbo está no singular. Agora olha aqui embaixo. Os Estados Unidos fazem guerra há anos. Qual das duas formas está correta? As duas estão corretas, senhores. Tá? O que acontece? O verbo, ele, no caso de nomes próprios, né, se você não sabe o que é nome próprio, aí já aperto você para ir lá na aula de classe de palavras, substantivos, claro, eu explico, certo? O que é um nome próprio, né, o substantivo comum e assim por diante. Senhores, olha só isso aqui. Os Estados Unidos faz guerra há anos. Olha a palavrinha que está atrás da palavra Estados Unidos. O. É a letrinha O. Então o verbo vai concordar com o artigo, certo? E aqui embaixo o verbo está concordando com o artigo também. O artigo está no plural, então o verbo vai para o plural. Aqui em cima o artigo está no singular, então o verbo vai para o singular. Isso acontece com nomes próprios, tá? Campinas destaca-se pelas suas empresas, né? Então, senhores, se não tiver artigo, o verbo vai ter que ficar no singular. Tá bom? Então aqui em cima eu mostrei exemplos onde o verbo concordava com um artigo, né, que estava atrás do nome próprio. Mas e quando não tiver nome próprio? Tá? Aí o verbo ele vai ter que ficar no singular. Campinas destaca-se pelas suas empresas. Tudo bem? Se eu colocasse assim, por exemplo, Estados Unidos faz guerra há anos. Não tem um artigo atrás. Se não tem o artigo atrás, o verbo fica no singular. O que eu não posso fazer é escrever assim: Estados Unidos fazem guerra há anos. Não posso, tá? Não posso, certo? Não havendo artigo, o verbo ele fica naturalmente no singular. Agora, um outro caso, tá? Que às vezes pode pegar alguém de surpresa. A questão do nome próprio, nome de livro, certo? Às vezes, o artigo que está atrás do nome próprio, ele já faz parte da obra. Então, por exemplo, se você pegar o livro Os Lusíadas, né, você vai perceber que o nome do livro é Os Lusíadas. Tem o os já escrito, certo? Então, esse artigo aqui, ele faz parte do título. Aí eu coloquei, os Lusíadas perpetuou ou os Lusíadas perpetuaram. Por que isso aí? Porque quando eu falo assim, os Lusíadas, é como se eu quisesse dizer, o livro Os Lusíadas perpetuou as glórias de Portugal. É como se perpetuou estivesse concordando com o livro. Tá entendendo? Agora, os Lusíadas, não, os Lusíadas está concordando com esse artigozinho que faz parte, né? Os Lusíadas perpetuaram, né? O verbo perpetuaram está concordando com o artigozinho que dá o título ao livro. Entenderam, pessoal? Então, perpetuou faz a concordância com a palavra que está implícita, livro, né? E perpetuaram faz a concordância com o artigozinho que faz parte do título do livro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, agora aqui embaixo. Senhores, olha isso aqui. Qual de nós, né, quais de nós, algum de nós, né, alguns de nós, enfim, essas expressões, com quem que o verbo vai concordar? E aí é muito simples, você vai olhar se essa expressão, essa expressão no geral está no singular ou se essa expressão está no plural. Então quando eu falo assim, por exemplo, ó, qual de nós, né, quem de nós, algum de nós, note que essas palavrinhas aqui no começo estão todas no singular. Agora olha aqui embaixo, ó, quais de nós, quantos de nós, quantos de vós, né? Poucos, tá vendo? Aqui, senhores, basicamente a regrinha é a seguinte: quando essa primeira palavrinha está no singular, certo? O verbo vai concordar na terceira pessoa do singular, beleza? Agora, quando o meu verbo, perdão, quando essa minha primeira palavrinha aqui, ela está no plural, certo? Ela está no plural. O meu verbo, ele vai ter, né, duas opções: ou ele concorda na terceira pessoa, tá, do plural, certo? Ou ele vai concordar com o mais próximo dele, certo? Então, por exemplo, qual de nós, né? Qual de nós
apresentarão o trabalho? Quais de nós apresentarão o trabalho, certo? Beleza, apresentarão, terceira pessoa do plural, tá? Então é a regrinha básica. Mas ele também pode concordar com quem está imediatamente atrás. Se você começar a conjugar o verbo, eu apresento, não, eu apresentarei, tu apresentarás, nós apresentaremos, vós apresentareis, tá certo? Então, se você começar a conjugar o verbo, você vai perceber que apresentaremos, né, melhor dizendo, apresentaremos, está concordando com nós, tá? Aí, o que eu posso fazer? Ou eu coloco a primeira pessoa do plural, que é apresentaremos, ou coloco a terceira pessoa do plural, que é apresentarão, tá? Mas a regra geral eu coloco a terceira pessoa do plural e escolho, né? Se eu quiser, eu coloco, no caso, eu coloco a primeira pessoa do plural, que é a que está imediatamente aqui atrás. Ou eu concordo com quem está atrás, ou eu mantenho a terceira pessoa do plural. Ou eu concordo com quem está atrás, ou mantenho a terceira pessoa do plural, certo? E para saber quando eu vou concordar com a pessoa que está atrás, é só conjugar o verbo, certo? Outro exemplo, alguns de vós ouviram, né? Ouviram a terceira pessoa do plural. Ou eu posso concordar com quem está atrás. Alguns de vós ouvistes, certo? Então, se eu começasse a conjugar o verbo ouvir, né, como é que ficaria a conjugação do verbo ouvir? Eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu, nós ouvimos, vós ouvistes, certo? Então, olha só, ou ele concorda com quem está atrás, ou ele fica na terceira pessoa do plural, certo? Então, o que a gente aprendeu aqui? Se a minha primeira palavrinha estiver no singular, vai obrigatoriamente para a terceira pessoa do singular. Se a minha primeira palavrinha estiver no plural, ele vai ter duas opções. Ou ele vai para a terceira do plural, certo? Ou ele vai concordar na conjugação normal, certo? Vós ouvistes, né? Nós apresentaremos e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Zero estresse? Vamos lá, agora vamos seguir. E até agora a gente viu a concordância com o sujeito simples, tá? O que é o sujeito simples? É um sujeito único, só existe uma pessoa atrás do verbo. E quando houver duas pessoas atrás do verbo? Quando houver duas pessoas atrás do verbo, pessoal, a gente fala que, como regra geral, né, o verbo deverá ir para o plural. A regra geral é essa. Então, uma montanha e um lago compõem a paisagem do quadro. Beleza? Outro exemplo aqui, ó, trigo e uva foram plantados no campo. Tá certo? Então, como regra geral, né, o verbo ele vai para o plural. Mas existem algumas particularidades nessa regra geral. Como assim? Vamos lá. Ó, a ameaça, o terror, a agressão, nada o amedrontaria. A ameaça, o terror, a agressão, nada o amedrontaria. E ó, olha isso aqui. O verbo ele não está no plural, concorda comigo? Por que ele não está no plural? Porque no final tem uma palavra resumidora, certo? Então eu vim falando um monte de coisa, ameaça, o terror, o medo, a aflição, a opressão, e no final eu coloquei nada o amedrontaria. Quando eu tiver no finalzinho de uma sequência de coisas, eu tiver uma palavra resumidora, certo? O meu verbo, ele vai concordar com essa palavra resumidora. Entenderam, pessoal? Isso é uma regrinha. Não se esqueçam dessa regrinha, tá? Agora olha só isso aqui, pessoal. Como regra geral, né, aqui nesse exemplo, o verbo deveria estar no plural. Então, a paz e a tranquilidade, né, dominavam a imensa catedral. Beleza, o verbo deveria estar no plural, mas por que o verbo ele não está no plural? Porque eu tenho uma flexibilidade, eu escolho se ele vai para o singular ou se ele vai para o plural, tá? Não importa, decisão minha, escolha minha, certo? É uma flexibilidade que eu tenho, tá? Quando o sujeito composto que está atrás, né, as palavrinhas têm significado muito aproximado, eu posso definir se o verbo vai para o singular ou vai para o plural, não tem problema. Então, por exemplo, um olhar, um sorriso, um gesto amigo, né? Tudo isso o que? Diminui nossa tristeza. Agora, o que acontece? Aqui eu tenho um sistema de gradação. O que vem a ser gradação? Isso aqui, gradação a gente vai ver na parte de figuras de linguagem. Então, senhores, gradação, gradativo, é quando eu começo com algo muito simples e vou para algo muito complexo. Ou quando eu começo de algo muito complexo e vou para algo muito simples. Isso é uma gradação, tá certo? Uma enumeração gradativa. Então, um olhar, começou com um olhar, depois foi para um sorriso, depois foi para um gesto. Note que as ações foram crescendo, beleza? Se fosse o contrário também, um gesto, um sorriso, um olhar, ia ser uma gradação também, tá?
a diferença que estaria decrescendo. Então, senhores, quando tiver um sistema de gradação, coisas que vão acontecendo, vão aumentando, né, de intensidade, o meu verbo ele vai concordar ou no singular ou no plural. Fica por minha escolha, beleza? Isso aí é quando eu tenho o sujeito composto, né, mais de uma pessoa atrás do verbo. E quando eu tenho o meu sujeito composto depois do verbo? Aí olha só, ou o verbo ele vai ficar no plural, ou ele vai concordar com o mais próximo. Por exemplo, compõe a paisagem uma montanha e um lago, né? Então compõe a paisagem uma montanha e um lago. O meu verbo está no plural, ele está concordando com todo mundo, mas eu posso fazer ele concordar com quem é mais próximo, né, do sujeito, certo? Então compõe a paisagem uma montanha e um lago. Quem é o mais próximo no meu sujeito? É a palavrinha montanha, é a que está mais próxima, né, do meu verbo compor, certo? Então o meu verbo ele vai até o sujeito e ele escolhe a palavrinha que está mais próxima dele para poder concordar. Basicamente a regra geral é essa, tá? Mas existem situações em que o sujeito ele vai ser composto por pessoas gramaticais diferentes. E aí, independente se ele está na frente, se ele está atrás, ele vai ter que seguir a seguinte condição, pessoal. Presta atenção que agora eu preciso do foco de vocês aqui. Geralmente as pessoas que vão ensinar essa parte, os professores que vão ensinar essa parte, ficam tentando falar de grau de hierarquia, que a primeira pessoa tem hierarquia sobre a segunda, que tem hierarquia sobre a terceira, blá 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 blá. Isso, na minha visão, confunde a cabeça do aluno, né? Então vamos tentar te explicar de maneira mais simples, tá? O mais simples possível. Quando eu tenho, lembra da primeira pessoa? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Quem que é a primeira pessoa nessa estrutura? Eu e nós, né? A gente classifica como primeira pessoa eu e nós. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. E veja bem, pessoal, quando eu tiver numa frase, né, a primeira pessoa, não interessa se é do singular ou do plural. Se eu tiver a palavrinha eu ou se eu tiver a palavrinha nós, eu vou pegar todo mundo, todo sujeito, né, todo mundo, e eu vou concordar como se eu estivesse escrevendo nós. Então, por exemplo, olha só. Você, nosso professor e eu sabemos de toda a verdade. É como se eu estivesse falando, ó, nós sabemos de toda a verdade. Eu, você, nosso professor, entenderam? Então, o verbo ele vai concordar como se eu estivesse escrevendo a palavrinha nós. Então, tem a primeira pessoa, escreve como se fosse a palavrinha nós. Tu, eu e teus pais viajaremos no mesmo dia? Então, coloca a palavrinha nós. Entenderam, pessoal? Então apareceu eu, nós, a preferência é sempre a palavrinha nós. É com ela que nós vamos concordar. Primeira regrinha. Agora, por exemplo, nós sabemos que existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Eu já vi que quando tem a primeira pessoa não interessa, vai concordar como se fosse nós. E quando eu tenho a segunda e a terceira pessoa, certo? Não existe a primeira pessoa, existe só a segunda e a terceira juntas, tá bom? Tu, né, e teus irmãos, certo? Então, tu e eles, né? Então, a segunda pessoa é tu, vós, e a terceira pessoa é ele, eles. Beleza? Quando eu tenho essa estrutura, como é que eu vou fazer a concordância verbal? Senhores, vou ter duas opções. Ou eu vou fazer o verbo concordar com a palavrinha vós, na conjugação vós, ou eu vou fazer ele concordar na conjugação vocês. Como é que fica isso aí? Tu e teus irmãos. É como se eu estivesse falando assim, ó, vós viajareis no mesmo dia, ou posso falar tu e teus irmãos. Eu posso concordar como se fosse vocês, né? Vocês viajaram no mesmo dia, tá certo? É como se eu pudesse substituir, tá bom? Não, eu tenho a segunda e eu tenho a terceira pessoa, né? A segunda pessoa é tu e a terceira pessoa é eles. Eles quem? Teus irmãos, entenderam? Eles, os irmãos ali, ó, que estão longe de mim. Entenderam, pessoal? Então, quando eu tenho a segunda e a terceira pessoa, eu posso fazer a concordância ou com vós ou com vocês, concordar como se tivesse, conjugar como se tivesse vós ou vocês. E quando existe só a terceira pessoa, aí não tem segredo, aí concorda como se fosse eles. O advogado e o juiz, né, ou seja, eles, iniciaram a audiência. Tranquilo? Não é difícil, tá? Vamos lá. Não acabou ainda, tem mais coisa ainda pela frente. Agora, a concordância do verbo ser. Quando eu falo assim, ó, a tua comida era gafanhotos e mel silvestre, certo? O meu verbo ser ele está concordando com o sujeito, a tua comida era isso, beleza? Agora, quando eu falo assim, a tua comida eram gafanhotos e mel silvestre, tá certo? Está certo, todas as formas estão corretas. Ou seja, ou o meu verbo ele vai concordar com o sujeito, ou ele vai concordar com o predicativo. Vocês estão entendendo? Ou ele concorda com o sujeito, que é a tua comida, ou ele concorda com o predicativo.
eram gafanhotos e mel silvestre. Então, meu verbo ser, ele pode concordar tanto com um como quem está do outro lado, não tem problema. Quando eu falo assim, ó, tudo é símbolos, certo? Eu posso fazer o quê? A concordância com tudo. Eu posso pegar o verbo ser e concordar com tudo, não tem problema. Como eu também posso concordar com quem está do outro lado. Tudo são símbolos. Então, pessoal, havendo o verbo ser, ele concorda ou com quem tá na direita ou com quem está na esquerda. Não tem problema, certo? Não tem problema. Essa concordância ela é flexibilizada, todas as formas estarão corretas, certo? Vamos seguir. Agora, olha só, eu falei para vocês que o verbo ser ele pode concordar tanto com quem está na direita ou com quem está na esquerda, beleza? Só que, ó, vamos voltar aqui em cima e você vai perceber o seguinte, que aqui, ó, é a tua comida. Comida é coisa, concorda? É uma coisa que eu como, né? Gafanhoto, mel silvestre são animais, né? Animal e o mel que vem das abelhas, tá? Então tudo, né? Tudo é uma coisa meio indefinida, certo? Símbolos, pois é. Note que não tem nada de ser humano aqui, certo? Quando eu tenho uma pessoa na minha oração, tá? O verbo ser, ele vai concordar obrigatoriamente com essa pessoa. Por exemplo, naquela difícil situação, os amigos foram o apoio. Amigo é ser humano, concorda? Os amigos, seres humanos, certo? Não é gafanhoto, não é mel, não é tudo. É pessoa, são pessoas, certo? Então o verbo ser tem que concordar com essas pessoas, tá? O sobrinho pequeno sempre foi a alegria de todos. O verbo ser está concordando com o sobrinho pequeno, tá certo? O maior defeito deste livro és tu, leitor. Eu não posso colocar assim, ó, o maior defeito deste livro é tu, leitor. Por quê? Porque quando a gente vai conjugar o verbo ser, fica assim, ó, eu sou, tu és, ele é. Quem é que está sendo conjugado aqui? É o tu. E como é que é a forma verbal de tu para o verbo ser? És, tá? Ele é para a expressão ele, ela, certo? Tudo bem, pessoal? Que é a terceira pessoa do singular. Tudo bem? Tranquilo? Então, havendo alguma pessoa na sua frase, o verbo ser tem que concordar com ela, não se esqueça. Lembre-se que havendo a representação de dois elementos humanos, a prioridade será daquele que está exercendo o papel de sujeito. Então, por exemplo, eu sou um militar do quartel de artilharia. O militar do quartel de artilharia sou eu. Eu tenho a representação de duas pessoas aqui, ó, que é a militar, né? Militar é uma pessoa, um ser humano, certo? E eu. Eu também sou um ser humano, obviamente. Só que o que, que acontece? Para quem que eu vou dar preferência? Para o militar ou para mim? Para mim, tá certo? Por quê? Porque eu, a palavrinha eu, está fazendo o papel de sujeito. Então é como se eu estivesse perguntando assim, ó, quem que é o militar do quartel de artilharia? Eu, certo? Lembra das perguntas que a gente faz para poder identificar o sujeito? Lembra como é que identifica? A gente pergunta quem é que ou que é que. Quem é que é o militar do quartel de artilharia? Sou eu, certo? João, melhor, né? O carro bateu no poste. Quem é que bateu no poste? O carro. Entenderam, pessoal? Então, senhores, havendo a presença de uma pessoa, a prioridade é para aquela, melhor, havendo a presença de duas pessoas, a prioridade é para aquela que está fazendo o papel de sujeito. Tranquilo? Outro exemplo, para horas, datas e distâncias. Era 1h15 quando saí. Certo? E agora, olha esse exemplo aqui embaixo. Voltei, eram 6h30. Senhores, com quem que o verbo ser, né? Eram, enfim, são, né? Com quem que o verbo ser está concordando? Com o núcleo da expressão, ou seja, aquela que está mais próxima dele, tá? Aquela expressão que está do lado. Então, era 1h15. Era 1h15. Eu não posso falar assim, ó, eram 1h15, porque uma é a palavrinha que está mais próxima do verbo ser, portanto, eu tenho que concordar com ele, certo? Com essas. Olha só aqui embaixo, ó, voltei, eram 6h30. Qual é a palavrinha que está mais próxima do verbo ser? Eram. Entendeu, pessoal? Então, senhores, se eu tenho essa situação, o meu verbo ser, tá? Ele vai concordar com o mais próximo, tá? São 20 para a meia-noite aqui em Londres. Olha que beleza, o cara está em Londres, certo? E a gente está aqui, eu e você. Mas tudo bem, não tem problema. Um dia você vai para Londres também, tá? Você já foi? Não, nunca fui. Mas um dia nós dois vamos para Londres. Então são 20 para meia-noite, o verbo ser, né? São 20, são, certo? Será meia-noite e 20. Então será concordando com o mais próximo, que é o meia. Tudo bem, pessoal? Vamos lá.
Daqui para a fazenda é 1 quilômetro de distância, é a mesma situação, tá? Ele vai concordar com o mais próximo. Daqui para a fazenda são 10 quilômetros de distância. A gente não pode falar assim, ó, daqui para a fazenda são 1 quilômetro, porque um é singular, uma coisa só, entenderam? Então o verbo ser vai concordar com esse singular. Hoje é dia 5 de novembro de 1980, olha aí. Tá? Hoje é dia 5 de novembro de 1980, então o verbo ser concorda com o mais próximo. Só que se tratando de datas, o verbo ser, ele independente se quem está perto dele é um número ou não, ele sempre vai concordar com a palavra dia, porque em datas, pessoal, a palavra dia, por mais que ela não apareça, ela sempre estará implícita, entenderam? Ou seja, ela sempre estará no contexto expresso. Então, quando eu falo assim, hoje é dia 5 de novembro, né, e eu falo hoje é 5 de novembro, eu estou afirmando a mesma coisa. A expressão dia, ela está expressa de maneira contextualizada, né, ela não apareceu, mas no contexto se entende que o dia é 5 de novembro. Então, como a gente sempre vai conseguir notar a expressão dia, mesmo que indiretamente, padronizou-se, tá certo? Que o verbo ser vai concordar sempre com a palavrinha dia, mesmo que ela não apareça, tá? A menos que a gente tenha essa situação aqui embaixo, ó, 5, 6, 7 e 8 de novembro serão os dias da apresentação, tá? Que aí o verbo, perdão, o verbo não, aqui aí a palavrinha dias, né? Ela tá no plural. E aí sim, ela vai puxar o verbo ser para o plural também, porque são mais de um dia, né? São 5, 6, 7 e 8. Tá bom, pessoal? Nesse caso é permitido, mas nos outros não, tá? Quarta e quinta serão os dias da apresentação. Então, não somente os dias numéricos, tá? Quando você escreve os dias da semana, os números por extenso, é a mesma coisa, tá? A regra geral, ela segue o mesmo padrão. Tudo bem? Agora, quando eu falo da intensidade da quantidade, ou seja, pessoal, intensidade de quantidade de preço, né, de medida e assim por de peso. Então, ó, 2 metros de tecido foi pouco. A intensidade de 2 metros é pouca, tá? Agora eu estou pegando o verbo ser e colocando aqui no meio para fazer a coesão. 2 metros de tecido foi pouco. Eu não posso falar assim, ó, 2 metros de tecido foram pouco, tá? Porque eu não vou concordar com esses números que estão aqui atrás. Eu vou concordar com a palavrinha de intensidade, tá certo? O advérbio de intensidade. Tudo bem? Então, 2 metros de tecido foi pouco. Por que foi pouco? Porque o verbo ser está concordando com a palavrinha pouco. Não está concordando com 2 que está lá atrás. 20 quilômetros é muito, certo? A palavrinha vai concordar, o verbo ser, a palavrinha ser vai concordar com o advérbio muito, certo? Advérbio de intensidade, certo? A prioridade não é o número 20 quilômetros, a prioridade é o advérbio, tá? 3 toneladas de carga será demais para o caminhão. 3 toneladas de carga serão demais. Está errado, tá certo? Vai concordar com a palavrinha que está do outro lado, pessoal. Beleza? Tá certo? É sempre com o advérbio de intensidade. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos seguir que a festa continua. Então, verbo haver e verbo fazer, tá certo? Indicando o tempo, o verbo haver, tá? Ele e o verbo fazer estarão sempre no singular. Isso é regra. Então, ó, no futuro haverá cidades espaciais. Então, no tempo futuro haverá cidades espaciais. A mesma coisa, né? Só que falando do passado agora. Ó. No passado houve cidades colossais. Tempo, tem que envolver tempo, tá? Hoje faz 8 meses que moramos nessa casa. Então, o tempo de 8 meses. A gente não pode falar assim, ó, hoje fazem 8 meses. Não, porque o verbo fazer e o verbo haver, quando indicam tempo, ficam no singular. Próximo sábado fará 8 meses que você partiu. Olha aí, tempo. Tá certo? Expressando o tempo, o verbo haver e o verbo fazer, tá bom? Ficam no singular. Beleza, pessoal? Agora, veja bem, cuidado com isso aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir também fica no singular. Não havia árvores nesta rua, né? Não existiam árvores nesta rua. Só que o verbo existir, ele fica no plural. Ele concorda normalmente, tá? Então não existiam árvores nesta rua. Mas o verbo haver no sentido de existir fica no singular, sendo que o verbo existir, ele vai para o plural normalmente, ele concorda normalmente, como se fosse qualquer outro verbo, tá? Agora não havia, certo? Não havia tá no singular, porque no sentido de existir, né, não existia árvores nessa rua, o verbo haver, ele vai ficar no singular. Tranquilo? Já houve acidentes com carros aqui. A mesma situação, o verbo
haver no sentido de acontecer também fica no singular. Então, tempo, existir e acontecer, né? Então, já aconteceram acidentes com carros aqui. A mesma situação do verbo existir. O verbo existir, ele vai para o plural. O verbo acontecer vai para o plural. Mas o verbo haver, quando assumem o verbo haver, quando assume os sentidos desses verbos que eu acabei de citar, certo? O verbo haver, ele fica no singular. Tá bom? Esses verbos que ele interpreta podem até ir para o plural, mas ele não. O verbo haver, ele fica no singular, certo? Todos desapareceram. Todos haviam desaparecido. Mas, Bruno, isso aqui não era para estar no singular? Não. Por quê? Porque haviam a gente chama de verbo auxiliar, certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele não é o verbo principal. Que se eu tirar ele da minha oração, eu consigo me expressar, ó, todos desapareceram. Tá vendo? Eu consigo me expressar. Mas aí, o que eu fiz? Eu coloquei o verbo haver, certo? Para me ajudar. Uma locução verbal, que a gente chama. Dois verbos fazendo o papel de um. Eu tenho dois verbos fazendo o papel do verbo desapareceram. Todos desapareceram. Ao invés de eu falar desapareceram, eu apaguei desapareceram e coloquei dois verbos. Quando o meu verbo haver vir auxiliar, certo? De outro verbo, ele pode assumir as flexões do verbo que ele está auxiliando. Tudo bem? Então, todos haviam desaparecido. Tá, pessoal? Não tem problema. Vamos lá, próximo exemplo aqui, ó. Acabou não, vamos lá. É sério que meus filhos fizeram isso? Eles se haverão comigo. Então, pessoal, no sentido de prestar conta, né? No sentido de você ir lá fazer uma cobrança, se haverão, não tem problema. O verbo haver se conjuga normalmente, tá bom? Então, aqui não tem o sentido de acontecer, né? Eles se acontecerão comigo. Não, não tem nada a ver. Eles se existirão comigo. Também não. Eles, né, marcar tempo, não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com eles tomarem bronca. Ele colocou o verbo haver para tomar bronca, certo? É que a gente não está acostumado, mas eles se haverão comigo. Ah, eles vão ver, viu? Nesse sentido, o verbo ele pode ir pro plural, não tem nenhum problema. No futuro, vai haver cidades espaciais. No futuro, deve haver cidades espaciais. No futuro, pode haver cidades espaciais. No futuro, precisará haver cidades espaciais. Pessoal, o que está acontecendo? Aqui em cima, eu vou até voltar. Aqui em cima, todos haviam desaparecido. O verbo haver foi para o plural. Por quê? Porque ele não era o verbo principal. O verbo principal, que transmitia a ideia principal, era o verbo desaparecer. Tanto que se eu tirasse o verbo haver, eu conseguia expressar a minha ideia, né? Todos desapareceram. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, apesar de eu ter dois verbos, o verbo haver ainda é o verbo principal. É ele que está transmitindo a ideia principal. Então, quando eu falar assim, ó, no futuro vai haver cidades espaciais, ainda estou expressando a ideia de haver, tá entendendo? De existir, de acontecer. Então, senhores, no futuro vai haver cidades espaciais. Esses verbos que estão aqui atrás, eles não são os verbos principais. Eles estão fazendo a mesma função que o verbo haver estava fazendo lá em cima. Ou seja, eles estão como auxiliares. Tudo bem? E olha só que interessante. O verbo haver está no singular. Então, esses verbos que estão aqui atrás também vão ficar no singular. Entendeu? Também vão assumir a forma singular. E não só vai acontecer com o verbo haver, com o verbo fazer também. Tá? Então, por exemplo, já faz 6 meses que eles não nos visitam. Então, se eu quisesse falar assim, ó, já deve fazer 6 meses que eles não nos visitam, né? Já vai fazer 6 meses, já pode fazer 6 meses. É a mesma situação. Eu tenho verbos que estão fazendo o papel de auxiliar e que, portanto, vão assumir a flexão do verbo haver. Também vão ficar no singular. Beleza? Vamos lá, não acabou ainda não. Concordância no infinitivo. Como é que funciona a questão da concordância no infinitivo? E aqui eu peguei um exemplo. Olha, eles voltarão cedo do passeio para ver o jogo na TV. E aí fica a pergunta, é para ver ou para verem o jogo na TV? Qual que é o certo? Eles voltarão cedo do passeio para verem o jogo na TV ou eles voltarão cedo para ver o jogo na TV? Pessoal, qual que é o certo? E aí existe só algumas observações para fazer, é bem fácil, você vai entender com muita tranquilidade. Olha só, eles voltarão cedo do passeio para ver o jogo na TV. Quem que é o sujeito da minha oração principal aqui, ó, na minha primeira oração? Eles, né, voltarão cedo do passeio. Quem que vai voltar cedo do passeio? Eles. Então, eles é o meu sujeito da minha primeira oração. Quem que é o sujeito da minha segunda oração, pessoal? É eles também. É a palavrinha eles, olha só, certo?
eles vão ver o jogo na TV, certo? É a mesma pessoa. Eles vão voltar cedo do passeio e eles vão ver o jogo. A mesma coisa. Agora, olha aqui embaixo. Aconselho todos vocês a não insistirem nesse assunto. Quem que é o sujeito da minha primeira oração, pessoal? Eu. Eu aconselho todos vocês, concorda? Agora, quem que é o sujeito da minha segunda oração? São vocês. Vocês não insistirão nesse assunto. Eu vou aconselhar e vocês não vão insistir nesse assunto, tá bom? Então, quando o meu sujeito da segunda oração é diferente do primeiro, o verbo ele pode ir para o plural, ele vai, como é que eu posso falar? Ele vai concordar com o sujeito da sua oração. Aqui em cima não. O sujeito da minha segunda oração é o verbo, é o sujeito da primeira oração. O sujeito da primeira oração é igual ao sujeito da segunda. O sujeito da segunda é igual ao sujeito da primeira. Os dois são iguais. Então, certo? O verbo ele pode ficar no infinitivo, tá bom? Então você vai flexionar apenas quando os sujeitos forem diferentes, como aqui embaixo. O primeiro sujeito sou eu, o segundo são vocês. Lá em cima não, né? O mesmo sujeito para as duas orações, o segundo verbo vai para o infinitivo. Tranquilo, pessoal? Certo? Então o certo é ver o jogo na TV. Eles voltarão cedo do passeio para ver o jogo na TV. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Brasil acima de tudo.